Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da aula de hoje. Lembrando que hoje é o prazo aí final para a entrega dos relatórios, né? Então, mandem aí para o e-mail. Até meia-noite está valendo, né? A entrega dos relatórios, certo? E aí, na próxima semana, eu passo a terceira atividade, que vai ser um exercício, né? Já para começar a preparar vocês aí para a prova. Professor, não sei se alguém já comentou, até porque eu só consegui acesso agora. Se alguém já comentou, me corte. As pessoas que assistiram, por exemplo, no meu caso, eu assisti, consegui gravar, metade ficou mudo, outra metade ficou com áudio. Não adianta eu fazer. Essas pessoas vão conseguir fazer esse outro trabalho ou, em outras palavras, se lascou, não tem oportunidade? Quem assistiu e tem o certificado vai fazer as resenhas dos eventos, né? Quem não conseguiu assistir vai ter outra oportunidade. Então, esse texto aí que eu já vou passar do Lênin Streck vai ser um deles para fazer resenha crítica. Vai ser esse texto ou vai ser outro. Ou então, no meu caso, que eu recebi o certificado, eu assisti tudo direitinho, só que eu não vou conseguir fazer com esse, aí não tem outra oportunidade. O texto vai entrar amanhã no sistema. Lembrando que são pontos extras. Entendeu minha pergunta, né? A prova... Entendeu minha pergunta, né? Oi? Você entendeu minha pergunta? Sim, Aí, nesse caso, realmente, quem assistiu e tem um certificado era para ter feito... Não, tranquilo. Essa atividade. Pergunta respondida. Lembrando que é uma atividade extra e facultativa. Não, tranquilo. Né? Pergunta respondida. Pronto. Obrigado, professor. Nada. Vamos seguir aqui. Então, agora a gente entra na última parte do assunto Constituição. Essa parte é mais leve, é mais tranquila, porque aí vocês certamente já sabem alguma coisa sobre isso, né? Então, a gente vai ver aqui a evolução constitucional do Brasil. A gente vai ver a parte mais histórica, mas também vamos ver aqui algumas características marcantes dessas constituições. E a nossa história é riquíssima, porque a gente já teve aí várias constituições e um caminho longo até chegar à nossa Constituição de 1988. Eu vou usar aqui, durante essa apresentação da evolução constitucional, essa coleção de constituições que a editora do Senado ela já vende aí há um bom tempo, né? Que são essas constituições aqui, ó, são os livrinhos, né? Elas vêm assim, ó. Então, essa aqui é a Constituição do Império, já vem com a foto do Dom Pedro I. Tem essa outra aqui, a de 1891, que vem com a foto do Rui Barbosa. 1934, a foto do Getúlio Vargas. 37, a foto do Francisco Campos, que a gente vai ver que foi a pessoa aí fundamental para fazer essa Constituição. 46, a foto do Eurico Gaspar Dutra, que foi o primeiro presidente da volta à democracia, né, da primeira volta à democracia. Depois vem aqui a foto do Castelo Branco, né, que foi o primeiro presidente aqui da ditadura militar, a Constituição de 67. E, finalmente, a foto do que vocês já conhecem, Ulisses Guimarães, da Constituição de 88. Essas constituições, né, elas são produzidas pela editora do Senado. Então, se vocês depois quiserem aí quiserem comprar para fazer uma biblioteca de direito constitucional, vai lá no site do Senado. Não sei quanto é o valor hoje, mas não é um valor caro e é tranquilo. E tem muitas informações além do texto original de cada uma dessas constituições. Então, eu vou usá-las aqui, né, de forma ilustrativa, para falar algumas coisas e para ler alguns trechos aqui dessas constituições à medida que eu for falando delas. Além disso, tem outros livros que eu também vou indicando aqui para vocês ao longo desses assuntos. Deixa eu pegar alguns aqui para vocês. Bom, tem esses aqui que são livros mais gerais, né, sobre a história mesmo do Brasil, a formação e até chegando aos dias de hoje. Então, tem esse livro aqui da Lilia Schwartz, sobre o autoritarismo brasileiro. É um livro que vale a pena ler depois, né? Quem quiser se aprofundar nesses assuntos.
Esse livro que já virou um clássico aqui, né, da literatura brasileira recente, A Elite do Atraso, do Gessé Souza. E sobre essa primeira parte aqui da história das constituições brasileiras, vale dar uma lida depois nesse livro aqui, ó, A Verdadeira História do Direito Constitucional no Brasil, Desconstruindo o Direito do Opressor e Construindo o Direito do Oprimido, que é do Wilson Prudente. Esse livro trata mais da Constituição do Império e da Primeira República, né? E para os dias atuais, não, ainda tem esses dois aqui, depois eu falo mais de outros. Tem esses aqui que também servem, são, né, livros bem interessantes aí sobre a escravidão, ainda do Brasil colônia, né? Então, a Escravidão, volume 1, que é do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte do Zumbi dos Palmares. É o livro do Laurentino Gomes. E agora ele lançou o volume 2, né, que é esse aqui, da Corrida do Ouro em Minas Gerais até a chegada da Corte de Dom João ao Brasil. Ainda é do Brasil colônia. Então, provavelmente, volume 3 ele vai começar a falar sobre a escravidão no Brasil Império, na fase final aí da escravidão no Brasil institucionalizada. Então, esses livros são bastante interessantes aí para quem quiser se aprofundar nessas leituras. E outro livro que foi lançado recentemente pelo Gessé Souza, que tem tudo a ver com essa história que vai começar aqui a ser tratada, Como o Racismo Criou o Brasil. É o livro mais recente que foi lançado agora, em 2021, pelo Gessé Souza. Então, vale a pena para quem quiser se aprofundar nesses assuntos, dar uma olhada nesses livros. São leituras para quando vocês tiverem mais um tempinho aí, né, para aprofundarem o conteúdo. Mas por aqui vai dar para estudar e pelos autores que eu mencionei. Em relação ao relatório do minicurso, quem não conseguiu entrar no evento vai poder fazer o que para não ficar sem nota. Na verdade, lembrando que são trabalhos facultativos, todo mundo vai ter nota na prova, a prova vale de 0 a 10, né? Então são pontos extras. E aí vou passar 2 resenhas críticas, uma já vai ser desse texto do Kelsen, e aí na terça-feira eu passo o segundo texto, e aí vou explicar como é que são os trabalhos para quem não fez, quem não assistiu, né? No caso, os eventos o evento, né, da revolução da internet, né? Bom, Maria Clévia, você levantou a mão aí, você quer falar alguma coisa? Diga. Licença, professor, tá me ouvindo bem? Sim. É porque é sobre o trabalho extra. Eu tentei entrar, só que eu acabei demorando um pouquinho para entrar por causa da forma de acesso, que eu acabei me complicando, assim como as outras pessoas, só que eu acabei conseguindo entrar. Porém, eu perdi algumas partes da palestra e também, quando deu mais ou menos umas 10 horas, acabou caindo a minha internet. E quando eu fui tentar voltar, eu não consegui, acabei perdendo a parte que o senhor estava falando. Então, nesse caso, eu posso fazer essa atividade extra para não ficar uma coisa muito, como é que eu posso dizer, vaga ou não? O ideal era ter feito realmente o relatório desse evento, porque mesmo você perdendo algumas partes, dá para pegar algumas palestras, então você poderia focar em alguma palestra a mais. Então, como eu deixei aberto para ser todo o evento, poderia ser falado sobre tudo. Então, mesmo esses trechos que você perdeu, dava para compensar com as outras partes que você assistiu. Não teria problema. Pode fazer o relatório de algumas partes, não tem problema. Agora, a entrega é agora, né? Até meia-noite. Então, correr aí para ver o que é que dá. Obrigada, professor. De nada. Então, seguindo aqui, temos a evolução das constituições, começando pela Constituição de 1824, a primeira, essa aqui de novo mostrando a vocês, foi a única Constituição do Brasil Império, né? Do período imperial foi essa. E aí estão as fotos dos 2 reis, do Dom Pedro I e do Dom Pedro II. E aí eu faço questão de colocar a foto diferente aí do Dom Pedro I, né? Essa foto ela foi aí já resultado de pesquisas que foram feitas em relação aos restos mortais do Dom Pedro I, mostrando uma face bem diferente daquela que é pintada nos quadros desde aquele clássico lá do Grito do Ipiranga e tal. Então, o Dom Pedro I tinha uma feição bem diferente daquela que estamos acostumados a ver
nos quadros. Inclusive essa aqui, né? Que está aqui nessa gravura, né? Está bem diferente do que vocês estão vendo aí. Então, mostrando também que nessa época que não havia ainda fotos tão fidedignas, então foi preciso realmente fazer algumas reconstituições, inclusive da própria face do primeiro rei brasileiro. Então, aqui, né, a Constituição de 1824 foi a nossa primeira Constituição, né, foi a Constituição do Império. Veio 2 anos depois da independência, né? Vocês lembram, a independência aconteceu em 1822, no 7 de setembro de 1822, então era para a gente estar comemorando, né, 200 anos da independência do Brasil, mas com o presidente que temos, aí o que se teve no lugar de comemorar 200 anos de independência foi tentar dar um golpe que ele mesmo já arregou, como eu falei mais cedo, então esquece, né? Bem que agora poderia seguir o impeachment dele, já passou da hora de derrubar esse presidente, mas enfim, não cabe a nós decidir isso, cabe lá o Arthur Lira, né, deputado alagoano, que está sentado em cima de 130 processos de impeachment. Então, aguardando aí a decisão dele, que sabemos que possivelmente será para continuar sentado eternamente na poltrona esplêndida da presidência da Câmara. Então, 200 anos da independência do Brasil, que era para ter sido comemorado, né, e tudo mais, ser lembrado essa data agora, não foi, né, mas aí eu lembro a vocês disso, e 2 anos depois, 1824, saiu então a Constituição do Império. O Dom Pedro I, né, que foi esse que declarou a independência e que foi o nosso primeiro governante, ele teve a sua formação como era comum aos nobres da época, às famílias reais. Sua formação foi na Europa e de lá ele trouxe para o Brasil os ideais da Revolução Francesa. Então, era um cidadão visto como um libertário, um defensor das liberdades. E ele tentou até fazer isso, pelo menos no discurso, no início. Então, ele vai e convoca eleições para escolher os membros de uma Assembleia Constituinte, para que se faça a primeira Constituição do Brasil. Assim é feito, foram feitas ali as primeiras eleições e foram escolhidos os principais membros da Assembleia Constituinte, foram escolhidos os membros da Assembleia Constituinte, mas no discurso de abertura da Assembleia, o Dom Pedro já dava o tom do que seria essa Assembleia, já que, em outras palavras, ele dizia lá no discurso que a Assembleia deveria seguir com os ideais da liberdade e que, se ele, o rei, aprovasse o texto da Constituição, essa então seria a Constituição do Brasil. Então, teria que passar pela aprovação do rei, algo que, né, não é nada democrático. Durante os trabalhos da Assembleia Constituinte, houve conflitos entre o rei e os constituintes. Tanto é que, quando saiu o texto daquela que seria a Constituição do Brasil, em 1823, o Dom Pedro não concordou, mandou fechar a Assembleia Constituinte e nomeou no lugar uma comissão de notáveis, que eram os seus amigos. Pessoas notáveis eram os amigos do rei. Então, ele convoca ali os seus principais amigos, então eles vão fazer a Constituição do jeito que o Dom Pedro I queria. Então, liberdade até a página 2, né? Da 2 em diante seria do jeito que o rei queria. E assim, então, saiu a Constituição de 1824, a única Constituição do Império Brasileiro. Então, ela serviu para o reinado do Dom Pedro I, para o período regencial e para o reinado mais longo, que foi o do Dom Pedro II. Dito isso, né, fazendo essa breve digressão histórica aqui, então a gente segue para características básicas dessa Constituição de 1824. Esse primeiro ponto a gente já viu aqui, né? A única Constituição do Brasil que teve caráter semi-rígido ou semi-flexível foi essa Constituição de 1824, com uma parte que seria rígida e uma parte que seria flexível. Isso está bem colocado no próprio texto da Constituição. Deixa eu ler aqui para vocês essa parte, né, que está aqui na Constituição, tratando disso, desses pontos aqui referentes a esse caráter semiflexível. Então, o artigo 178 dessa Constituição determinava o seguinte: é só constitucional o que diz respeito aos limites e atribuições respectivas dos poderes políticos e aos direitos políticos e individuais dos cidadãos. Tudo o que não é constitucional pode ser alterado sem as formalidades referidas pelas legislaturas ordinárias. Então, havia essa separação muito clara. O que era rígido nessa Constituição?
poderes políticos, direitos políticos e direitos dos cidadãos. Aquilo que não estivesse enquadrado nesses 3 pontos, os poderes políticos, os direitos políticos e os direitos dos cidadãos, então poderiam ser modificados por qualquer lei. Então é isso que dá o tom do caráter semi-rígido ou semi-flexível. Tem uma parte rígida que só pode ser mexida por emendas. Os poderes políticos, direitos políticos e os direitos individuais, as liberdades. O resto pode ser mexido livremente pelos legisladores, inclusive pelo próprio rei. Então, isso ficou muito claro aqui nessa Constituição de 1824. Outra característica dessa Constituição é que ela não tinha 3 poderes, ela tinha 4 poderes. A gente conhece sempre e sempre ouve falar de 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Só que essa Constituição criou um poder a mais, que foi o poder moderador. Certo? Então, vamos ver como é que funcionava essa estrutura de poderes nessa Constituição. Então, a quem cabia o poder executivo, né? Quem exercia o poder executivo? O rei. E rei não tem vice, né? Então, só tínhamos lá o Dom Pedro I e depois o Dom Pedro II, né? Então, só o rei era quem exercia o poder executivo, o rei não tem vice, então só haveria um novo rei, só haveria a sucessão se o rei abdicasse do trono, né, abandonasse o trono ou se morresse. Foi o que aconteceu no primeiro caso, quando Dom Pedro I abandonou, né, abdicou do trono em favor do seu filho e foi embora para Portugal. Então, o poder executivo era exercido pelo rei. O poder legislativo era exercido pelo não havia ainda um Congresso Nacional com Câmara, Senado, mas havia ali, né, algo que seria mais ou menos como o que temos hoje, Câmara e Senado. Não era ainda organizado da maneira que temos hoje, né? Mas havia um esboço ali, vamos dizer, de Congresso. Depois eu vou voltar a isso para explicar como é que eram as eleições, aí vocês vão entender melhor como é que funcionava o legislativo da época. E aí tem o Poder Judiciário, que não era organizado da maneira que temos hoje, então ainda não existia Supremo Tribunal Federal, né? O que existia era um Supremo Tribunal de Justiça, não confundir com o nosso STJ de hoje, né? Que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, foi criado só em 88. Então, lá no Império, o que a gente tinha era o Supremo Tribunal de Justiça, que não era o nosso Supremo Tribunal Federal de hoje também, ele só aparece depois. E não havia uma organização de justiças estaduais ainda, né? Então, era algo muito rudimentar, né, que havia em relação ao Poder Judiciário. O Brasil ainda estava se organizando como país. Então, ainda não tínhamos um poder muito bem organizado no Legislativo e no Judiciário. O Executivo é que era o poder mais forte e tornava ainda mais forte pelo fato de que havia outro poder, né, que era o chamado poder moderador. Esse poder moderador ele não foi criado no Brasil, ele foi pensado lá na época da Revolução Francesa. Havia um teórico chamado Benjamin Constant e ele idealizou, né, esse poder moderador, que deveria ser um poder à parte dos outros, separado, e que serviria para controlar os outros poderes, né, para servir como limite para os outros poderes. Mas ele nunca poderia ser exercido por alguém que já estivesse exercendo algum desses outros poderes. Então, não podia ser o presidente, não podia ser o rei, não podia ser um deputado, não podia ser um juiz. Tinha que ser uma pessoa de fora, outra pessoa, né, que não fizesse parte dos outros poderes. Mas, quando essa ideia chegou aqui para o Dom Pedro I, houve a adaptação. E coube a quem exercer o poder moderador? Ao rei. Então, o rei aqui exercia, ao mesmo tempo, 2 poderes: o executivo e o moderador. Então, na prática, quem comandava o país do jeito que queria e bem pensava, ou mal pensava, era o rei. Então, era o rei que comandava o país com mãos de ferro aqui, com o exercício do poder moderador. E cabia a ele, então, controlar os outros poderes, legislativo, judiciário, mas ele era incontrolável. Tanto é que a própria Constituição estabelecia que o rei era irresponsável. Ele não tinha responsabilidade pelos seus atos. Então, ele podia fazer o que ele quisesse e bem entendesse que nada aconteceria a ele. Então, o Brasil Império, né, o Brasil já começa como uma ditadura, porque esse governo não era nada democrático.
principalmente no caso do Dom Pedro I. O Dom Pedro II até que deu uma amenizada, mas ainda tinha ali momentos em que a democracia, o que poderia ser chamado de democracia, desaparecia em alguns momentos de crise. Então, era um governo realmente de natureza absolutista. Era um governo que tinha aí ainda heranças do absolutismo europeu, né? Já que o Brasil tem como essa tradição histórica o mudar para não mudar, né? Então, o Brasil fazia parte da monarquia de Portugal e, quando se tornou independente, virou uma monarquia, né? E aqui não houve um processo revolucionário, porque no máximo que houve aqui foi uma briga entre o pai e o filho, né? O Dom João VI e o Dom Pedro I. Foi no máximo que aconteceu, que levou aí à independência. Então, não é algo que tenha aqui um caráter revolucionário que tenha acontecido, nada disso. Foi só uma ideia realmente de continuidade, tanto é que foi o próprio príncipe regente de Portugal que virou o rei do Brasil. Então, não houve nenhuma ruptura política, tanto é que o sistema continuou sendo o mesmo, monarquia. Então, nesses 4 poderes, o poder moderador era o que realmente valia, porque era o rei que controlava os outros poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, inclusive podendo excluir pessoas aí desses poderes, mudar decisões judiciais. A última palavra, por exemplo, em relação a penas de morte, né, que houvesse prisão perpétua, degredo, né, o exílio, a última palavra era do rei. Então, se um amigo do rei fosse punido, o rei poderia mudar a decisão e dizer, olha, cancela essa decisão aí e coloca essa pessoa em liberdade. Ou se fosse o inimigo do rei, a decisão de absolvê-lo poderia ser mudada e aí a pessoa poderia ser presa ou até exilada, mandada para fora do Brasil. Então, o rei podia fazer essa mudança nas decisões judiciais. Então, a última palavra no poder judiciário caberia ao rei. E também o rei, claro, poderia mexer nas leis que não o agradassem, influenciando, então, o próprio poder legislativo. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Professor, Oi. tenho uma dúvida, tudo bem? Sim. Então quer dizer que esse poder moderador, ele cabia ao rei, ficava sob a competência dele de fazer o que ele quisesse, resolver da forma que ele quisesse, é isso? Exatamente. E aí o rei acabava acumulando, né? O poder moderador e o executivo. Na prática, influenciava também os outros poderes. Entendi. Obrigada, professor. Nada. Seguindo aqui, né, agora falando sobre os direitos que existiam nessa Constituição, havia 3 direitos principais que são identificados nessa Constituição: liberdade, segurança e propriedade. Mas aí embaixo eu já coloquei logo essa gravura para a gente não esquecer. Essa foi a Constituição que marcou, né, todo um período em que a escravidão no Brasil estava plenamente autorizada, né, e a liberdade, fica aí a pergunta, né, seria liberdade para quem? Porque para o escravo, como está aí na gravura, com certeza essa liberdade não existia, né? Os escravos sequer eram considerados pessoas, eles eram coisas. Tanto é que podiam ser vendidos, comprados, eram vistos como propriedade. Então, nem o direito de ser pessoa eles tinham. Então, muito menos teriam ali direito à liberdade. Então, essa liberdade acaba que, durante o Império, era só para os brancos e para as pessoas que fossem ali também favoráveis ao rei. Porque quem fosse de oposição ao rei, de quem fosse de oposição ao Império, seria também perseguido, seria preso, seria mandado embora do Brasil. Então, ou havia também uma punição que era muito interessante nessa época, que era o degredo para o norte. Então, como a floresta amazônica ainda era praticamente inexplorada, como o centro-oeste ainda era praticamente inexplorado, então havia essa punição. Então, quem morava aqui no Nordeste, quem morava lá no Sudeste ou no Sul, podia ser imposta a punição de degredo para ser mandada lá para a região do Pará, do Amazonas, do Mato Grosso. Então, havia esse tipo de punição também, não necessariamente para sair do país, mas para sair do radar, né? Daquilo que seriam as áreas ali consideradas mais próximas das áreas urbanas ou das áreas mais desenvolvidas do país. Então, havia também esse tipo de punição para quem fosse contrário
ao rei. A ideia de segurança aqui, né, desse outro direito, não era ainda segurança pública, nem se falava disso, era segurança privada, cada um cuidando da sua própria segurança, né? Até porque nessa época ainda nem havia ainda uma formação das polícias, nem havia ainda uma formação mais consistente do Exército, né? O Exército e as Forças Armadas só vão se formando com o passar do tempo, né? Só vão se consolidando com o passar do tempo. Nessa época, inclusive, como não havia polícia, havia as milícias, então, não, claro, não confundir com as milícias de hoje, né? Dos policiais e tal, era cada comunidade ali que se armava e criava sua própria segurança, né? Então, havia essa noção de segurança, mas segurança cada um cuidando da sua, né? E o principal direito, sem dúvida, aqui era a propriedade, tanto as propriedades inanimadas, né, coisas, os imóveis e tal, os animais, quanto as pessoas, no caso, infelizmente, dos escravos e dos indígenas, que ainda eram escravizados. Então, esse direito de propriedade era o que valia e era considerado um direito absoluto. Quem tinha a propriedade sobre um bem tinha esse direito, né, e não podia ser incomodado em relação a ele. Por isso que foi tão complicado para, claro, abolir a escravidão no Brasil. Foi um processo longo, foi um processo lento, tanto é que o Brasil é o último país aqui da América Latina e um dos últimos do mundo, se não o último, a ter abolido a escravidão, oficialmente, né? Só lá ali no finalzinho do Império é que vai haver a abolição da escravatura. Claro que vai haver uma pressão gigantesca, né, do Reino Unido, né, da Grã-Bretanha, dos outros países, para que o Brasil abolisse a escravidão, e aí o Brasil vai criando leis, né, para tentar convencer os outros países, principalmente a Inglaterra, de que estava tomando alguma atitude. Daí começa a expressão, né, para inglês ver, que as leis só serviam para isso, porque começa lá, lei dos sexagenários, então só escravos com mais de 60 anos poderiam ganhar a liberdade. A expectativa de vida de um escravo era 18 anos. Então, como é que chegava a 60? Era uma raridade. Só os escravos que trabalhavam ali nas casas, né, na casa grande e tal, talvez, né, pudessem chegar aos 60 anos, mas era algo raríssimo. E a expectativa de vida do brasileiro, em geral, nem chegava aos 40 anos na época. Então, era complicado isso, né? Existia formação política direita-esquerda? Não. Né? O que tinha ainda era só liberais e conservadores. Né? Se a gente fosse colocá-los aí no espectro político atual, seria direita e extrema-direita só. Né? Liberais e conservadores. Nada de esquerda, não havia essa formação política ainda. Né? Então, em relação à escravidão, né, o que você tem aqui é isso, né? Você tem aqui essas leis dos sexagenários, lei do ventre livre. Então, os filhos de escravos, a partir daquela lei, vão ser livres. Mas como é que você vai dar liberdade para uma criança recém-nascida? Então, o que acontecia? Elas ficavam nas fazendas, continuavam ali com as mães escravas e a escravidão persistia. Então, essas leis não tinham valor, né? Elas atendiam pouquíssimas pessoas. E, inclusive, a própria abolição da escravatura, que, né, foi comemorada, mas e o dia seguinte, como é que ficou? Porque não teve indenização para os escravos. Não houve oportunidade, né, o governo não ofereceu oportunidade nenhuma para incluir os ex-escravos na sociedade brasileira. Não deu acesso à educação, não deu acesso à saúde, não deu acesso a emprego. E aí, coube aos ex-escravos o quê? Voltar para as fazendas, para um trabalho semi-escravo, para voltar à escravidão, ou ir para as cidades para mendigar. Né? E aí, qual a recepção que eles têm depois da abolição da escravidão? O direito penal, que vem para puni-los porque existia o crime de vadiagem. E todo mundo que não tinha trabalho, que era a grande maioria dos ex-escravos, era preso, né? Porque estava vadiando, por não estar trabalhando. Então, esse crime, né, que vai ali até os anos 40, 50, vai, né, tirando os escravos da senzala e colocando na cadeia, depois da abolição da escravidão. Então, essa é uma mancha, né? É uma herança maldita que o Brasil ainda não conseguiu superar em pleno 2021, né? Nessa nossa sociedade que é extremamente racista, uma das piores do mundo, né? Uma das mais racistas do mundo. Isso está muito claro com os casos que aparecem aí do racismo nosso de cada dia, né? Então, continuamos nessa mesma toada até hoje, né? O Brasil continua sendo um país extremamente racista e a gente ainda não conseguiu resolver esse nosso primeiro problema, que foi lá da escravidão, né? E aí, só voltando a falar da liberdade, é isso, né? A liberdade aqui para quem
apenas para os amigos do rei, né? Quem fosse contra o rei não teria essa liberdade garantida, e os escravos, logicamente, não tiveram em nenhum momento essa liberdade garantida aqui. Ah, mas poderiam comprar a liberdade com a alforria. Quem conseguiu isso? Pouquíssimas pessoas, né? Pouquíssimas pessoas conseguiam, com o seu trabalho, conseguir comprar a sua liberdade, ter a sua carta de alforria. Era uma exceção à regra, porque a regra era termos ali milhões de pessoas que foram submetidas a essas atrocidades da escravidão no Brasil. Direito ao voto e eleições. Então, isso aqui é importante, né, falar, porque essa Constituição ela trouxe o chamado voto censitário, que era o voto de acordo com a renda. Então, quem é que podia votar no Brasil? Quem tinha dinheiro, né? Quem estava enquadrado nos critérios da Constituição para poder votar, né? Quem não tivesse essa renda mínima não tinha direito ao voto. Diferente do que aconteceu depois, né, na história do Brasil, que foi colocar o direito de voto para quem sabia ler e escrever, para os alfabetizados. Aqui não dava para fazer isso. Por quê? Nessa época... Tem uma cortada. Hã? Porque nessa época, o que tínhamos aqui era, no máximo, 2, 3, 4% da população alfabetizada. A grande maioria da população brasileira não sabia ler e escrever, era analfabeta. Então, não dava para colocar essa como uma regra aqui para o direito de voto. Então, acabou entrando o direito do voto mais determinado pela renda. Então, só quem tinha dinheiro suficiente é que podia colocar aí poderia ter esse direito de voto. Então, o voto era censitário, justamente porque era determinado de acordo com a renda. E a Constituição colocava os critérios bem claramente nisso, né, em relação a essa questão do voto. Então, deixa eu mostrar a vocês aqui, essa parte das eleições está no artigo 90 e vai até o 94, 95. Então, a Constituição ela estabeleceu aqui, a de 1824, as regras para as eleições e as regras para que as pessoas pudessem votar. Nessa época, o Brasil era dividido em províncias, não eram estados, e as cidades eram ainda vistas como paróquias, porque, lembrem-se, o Brasil tinha uma religião oficial, que era a religião católica. Então, havia a confusão entre município e paróquia. Era uma coisa só na época, né? Então, o que tínhamos aqui eram as eleições paroquiais, as eleições provinciais e depois as eleições nacionais, que era a nível nacional, para que essas pessoas pudessem exercer o poder lá no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, né? Então, essa forma, né, do voto, das eleições, era determinada justamente por esses critérios. Eleições paroquiais, primárias, né, as eleições das províncias e as eleições nacionais. E, a partir daí, se colocava o critério para que cada eleitor pudesse votar de acordo com a renda. Então, deixa eu ler aqui para vocês como é que funcionava. Então, tem votos nas eleições primárias, ou seja, nas paróquias, a nível municipal. Cidadãos brasileiros, estrangeiros naturalizados, né? E aí não podem votar nas assembleias paroquiais, ou seja, o que a gente chamaria hoje de Câmara de Vereadores, a nível municipal, menores de 25 anos, os filhos que estiverem na companhia dos seus pais, os criados de servir, ou seja, os escravos não podiam votar, né? Os religiosos e os que não tiverem renda líquida anual de 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. Então, para que uma pessoa pudesse votar nessa época, né, se estivesse dentro dos que podiam votar, ela tinha que ter uma renda anual de pelo menos 100 mil réis, que era a moeda da época, né? Então, a renda básica aqui era 100 mil réis. Então, abaixo disso, não tinha direito ao voto. Então, só quem tivesse um patrimônio de 100 mil réis é que podia votar a nível municipal. A segunda eleição que podia haver era provincial, né, a nível das províncias. No caso, falando aqui, paróquia de Maceió, província de Alagoas, vamos dizer, né? Então, os que não podem votar nas assembleias primárias de paróquia não podem ser membros e nem podem votar nas eleições locais ou nacionais. Então, quem não podia votar lá no município, na paróquia, não podia votar no resto. E quem podia votar na província? Os que tiverem renda líquida anual de 200 mil réis. Então, aqui, para votar a nível de província, era preciso ter uma renda maior, que seria a de 200 mil réis.
Não podiam votar na província os libertos, então os escravos libertados não tinham direito a voto, e criminosos pronunciados em querela ou devassa, ou seja, os criminosos que já tinham sido pronunciados ou denunciados não podiam votar. E, a nível nacional, para os deputados, né, a Câmara de Representantes, só podia votar quem tivesse renda de R$400 mil de renda líquida, bens de raiz, indústria, comércio e empregos. Então, para votar a nível nacional, só se tivesse renda mínima de R$400 mil. E aí também havia algumas exclusões. Estrangeiros não poderiam votar e nem os que não professassem a religião do Estado, ou seja, quem não fosse católico não podia votar a nível nacional para os deputados. Então, só recapitulando, só tinha direito a voto aqui quem tivesse renda de pelo menos R$100 mil para votar nas paróquias, né, a nível municipal, R$200 mil se fosse a nível provincial e R$400 mil a nível nacional para escolher deputados, né, para se candidatar ou para escolher, para votar realmente nos deputados. Então, era essa a forma de escolha dos representantes. Claro que não tinha eleição para rei, né? O rei não era escolhido, era pela ordem familiar de sucessão. Então, era dessa maneira que havia eleições no Brasil Império, certo? Isso durou todo o período do Império. E aí, até a proclamação da República, essa foi a única Constituição que existiu no Brasil. Tanto é que essa Constituição foi colocada lá no século XIX como a mais longeva, ao lado da Constituição dos Estados Unidos. Só que lá havia uma democracia e aqui o Império Brasileiro não pode ser chamado de democracia, né? Tanto é que essa Constituição foi outorgada. Então, era um governo ditatorial absolutista. Então, só com a proclamação da República é que essa Constituição saiu de cena. E aí ela teve sua eficácia suspensa pelo decreto número 1 de 15 de novembro de 1889, ou seja, o primeiro ato da proclamação da República foi suspender a eficácia da Constituição. Isso aqui vai ser uma conduta que vai acontecer sempre no Brasil. Não haverá revogação de Constituição. O que vai haver é suspensão da sua eficácia. Então, ela continua existindo, continua valendo, mas não pode ser aplicada, não tem eficácia, porque, a partir de agora, é um outro regime que vai ser implantado no Brasil, que é a República, né? E aí, a República já vem por meio de um golpe, né? Não foi o povo lá nas ruas pedindo República, foi um golpe que foi dado no Dom Pedro II, e aí o Dom Pedro II foi mandado embora, né, para a França, e os militares assumiram o poder com o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente do Brasil, né, do Brasil República. Só para mostrar aqui, né, antes, porque não vai dar tempo de falar da Constituição de 1891, só mostrando aqui o percurso histórico, né, dos presidentes do Brasil da primeira fase da República. Então, o primeiro foi o Marechal Deodoro da Fonseca, depois assumiu seu vice, né, o Floriano Peixoto, os dois alagoanos, né? Depois veio o Prudente de Moraes, aí os primeiros presidentes civis, Campos Sales, Rodrigues Alves, Afonso Pena, depois entra o seu vice, o Nilo Peçanha, volta a ter um militar, o Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Delfim Moreira, que assumiu porque o presidente que foi eleito, né, ele acabou morrendo de gripe espanhola, segundo os relatos da época, então acabou que o vice assumiu, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, Washington Luiz, que foi o último presidente até 1930, certo? Bom, gente, então, falta menos de um minuto aqui para acabar a aula. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a Constituição de 1824, me perguntem logo no começo da aula da próxima terça-feira, tá? Então, bom fim de semana aí para vocês. A gente se vê de novo na terça-feira. Boa noite. Amém. Boa noite, professor. Tchau. Boa noite, meu povo. Boa noite. Não apareceu ninguém.